Glória a Deus. Irmãos, o meu texto que eu escolhi hoje para falar aqui é um texto bastante conhecido, que muitos, creio que já leram, já sabem até de cor. Mas eu quero deixar esse texto aqui, está no Evangelho que escreveu segundo São Marcos, no capítulo 16, no verso 15. Eu já vou ler, sem perda de tempo. Diz assim: disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Irmãos, nós estamos numa noite hoje que está mais como quase um culto de missões, né? Porque hoje nós temos a ceia, nós temos o batismo, e nós podemos ver aqui, né, o resultado da ordem do Senhor Jesus cumprindo em nosso meio, cumprindo aqui em nossa igreja nesta noite, que são pessoas que foram granjeadas, né, pelo Evangelho do Senhor Jesus. E essas pessoas que estão aqui nessa noite, que fizeram um propósito, esse propósito é um propósito pessoal com Deus, com Jesus. Não é um ato de ansiedade por opressão de palavras humanas, mas é o poder transformador de Jesus Cristo na sua vida. E quando nós lemos esse texto, que nós citamos aqui, ide por todo mundo, algumas pessoas acreditam que só aqueles missionários preparados que está lá com seu título de missões, que tem os seus honorários, que são assalariados por algum grupo, por algum departamento de missões, que são responsáveis de ir, né, para o mundo pregar o Evangelho. Quando Jesus cita ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então, quando se fala todo mundo, nós, por exemplo, que estamos aqui em Capão Bonito, estamos aqui na Vila Aparecida, estamos na cidade de Capão Bonito, essa palavra se refere a nós, ide por todo Capão Bonito, até onde nossos pés, né, pisarem, até onde a gente for, né, nós temos essa responsabilidade, esse compromisso de estar de acordo com esta ordem do Senhor Jesus Cristo. E este ide, né, que Jesus deixou aos seus discípulos, a todos nós, isso é um compromisso da igreja do Senhor nosso Deus. Às vezes pensamos que são aqueles que sobem do púlpito da igreja, que pegam o microfone, que canta, que ora, que prega, e que traz um sermão, e que traz um ensinamento, que são as pessoas preparadas para granjear as almas, para levar o Evangelho ao Senhor Jesus Cristo. Eu comentando esse dia com os irmãos, eu disse: eu sou mais útil fora da igreja do que dentro da igreja. Eu dou mais fruto pessoalmente com as pessoas, falando diretamente com a pessoa, do que pegando o microfone aqui, né, para pregar o Evangelho. Porque o meu distinto é mais assim, vai mais o termo de pastorar a igreja, né? Minha palavra é uma palavra assim, não tem uma palavra assim de uma evangelização, mas quando se trata cara a cara, Deus tem tocado muito no meu coração. Deus não deixar ninguém daqueles que sentam do meu lado deixar de ouvir uma palavra. Então isso é o ide de Jesus. Quando nós vivemos, irmão, no dia a dia da nossa vida, nós somos a luz de Cristo. Nós não somos apenas um testemunhado, nós somos uma testemunha de Jesus. E aonde nós colocamos nossos pés, tem pessoas que precisam de uma palavra. Mas você pode dizer: mas pastor, o mundo está cheio de palavras. Você, por exemplo, vai na internet, está cheio de pregadores na internet. Você vai na televisão, está cheio de pregadores na televisão. Você vai no rádio, liga o rádio, está cheio de pregadores no rádio. E eu sou uma pessoa pequenina e que não faço nenhuma diferença nessa tarefa da ordem de Jesus. Aí que você engana. Você pode ser um grande pregador quando você estiver ao lado de alguém
Mas você vai pensar por vida, esse alguém que está ao meu lado já ouviu fulano, ciclano, beltrano, e ele não se converteu, não mudou a sua vida, não decidiu tornar-se um cristão. Aí que se engana novamente, porque há um tempo certo, há um momento certo que nós temos para ouvi-lo, algo de Deus. E nós, como testemunha do Senhor, temos que estar preparados em todo o tempo da nossa vida. Quando se fala testemunha, é não deixarmos as pessoas, os seus amigos da escola, de trabalho, todos aqueles que estão ao seu lado, vazem pelo vão dos seus dedos. Quanta oportunidade você teve de falar de Jesus por alguém que estava, por alguém que estava ao seu lado, e você não falou? É verdade? Quantas vezes deixamos escapar pessoas boas, e nós somos amigos de pessoas que nunca nós tocamos do nome de Jesus, das coisas de Deus para ele. Porque se você perguntar hoje, viu? Você teme a Deus? Todo mundo teme. Você crê em Deus? Todo mundo diz que crê em Deus. A Bíblia diz que até Satanás teme a Deus, até o diabo teme e treme diante de Deus, porque sabe que Deus é poderoso. Todos nós sabemos, mas muitas vezes precisamos ser uma testemunha e explicar o plano de salvação na vida do ser humano. Por que ele tem que vir para Jesus? Por que ele deve aderir ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo? O texto que nós lemos essa noite diz: indo por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: quando a pessoa ainda não toma a decisão, não vem a Cristo, não decide, aceitar Jesus como seu Salvador, ou não decide descer as águas do batismo, ele ainda é uma criatura. Quem está falando aqui é a palavra, a toda criatura. E criatura, irmão, são criaturas de Deus, não são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que aceitarem Jesus como seu Salvador. Amém? São aqueles que cumprir a sua palavra, obedecer a sua palavra e cumprir os seus mandamentos. Há outro texto bastante conhecido que nós encontramos no Evangelho segundo São João, no capítulo 3, verso 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus já deu ao homem, irmãos, o poder de escolha. E o poder de escolha está no seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é muito grande. Deus ama todas as pessoas. Amém? Deus ama aqueles que são salvos, Deus ama aqueles que não são salvos, Deus ama o feiticeiro, o macumbeiro, o pecador. Deus ama todo mundo. Isso é o amor de Deus, porque quando fala de tal maneira, é um amor infinito, sem explicação, sem limite. E muitos homens, muitas pessoas que não conhecem o plano de salvação não entendem, porque fala assim: poxa vida, o fulano de tal era um estuprador, era um ladrão, matou, fez isso e aquilo, e agora está com a Bíblia debaixo do braço. Sabe por que eles falam isso? Porque não entendem o plano de Deus. E o plano de Deus só funciona na vida do pecador quando ele decide arrepender dos seus pecados e a entregar o seu coração a Jesus. Entendeu? Por isso que a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer é condenado. Então não é o homem, não é a igreja, não é o pregador, não é o pastor que está falando isso, mas é a palavra. Lá no versículo 14 diz assim, de João 3,16, de João 3, 14 diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. O meio de salvação para o homem, irmãos, é Jesus, é a cruz, onde todos podem olhar e encontrar vida, e vida em abundância. Então veja bem, a ver pessoa confunde ser evangelho e ser cristão.
Você pergunta: eu sou evangélico. Evangélico não tem nada a ver com cristão. Alguma coisa meio ligada ao evangélico, porque você crê no evangelho, você está no meio do povo evangélico, você faz parte de uma igreja evangélica, você foi batizado numa igreja evangélica, entendeu? Então você se torna um evangélico. Mas cristão é diferente. Cristão são aqueles que decidiram entregar a sua vida totalmente a Jesus, que segue os seus preceitos, os seus princípios, que negaram os seus próprios desejos carnais, que negaram a sua própria vontade para servir a Deus. São cristãos, são pessoas salvas por Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, você liga hoje, a televisão está cheia de pessoas evangélicas. O cara, mas tu fala: eu sou evangélico. Vai ver a vida dele, entendeu? Eu sou evangélico, ou evangélico, mas não larguei daquilo que eu fazia para o mundo, entendeu? Eu faço parte de uma entidade evangélica, mas não faz parte do reino de Cristo. E Jesus, Ele nos ensinou, dando-nos exemplo, quando Ele enviou o seu discípulo de 2 em 2 para anunciar a sua palavra. E diz a palavra do Senhor que alguns daqueles discípulos voltaram para Jesus, maravilhados, dizendo: Jesus, olha, Senhor, como é bom ser seus discípulos, como é bom obedecer o ídolo do Senhor. Nós fomos lá, sabe, e fizemos em teu nome maravilha, e em teu nome, Senhor, até os demônios sujeitaram a gente, até os demônios obedeceram a gente. Jesus olha para o seu discípulo, que Jesus diz: não seja alegre, por tão somente os demônios te sujeitar, mas antes alegrai, por vossos nomes está escrito no reino dos céus. Porque a Bíblia também diz, irmão, que muito naquele dia vai chegar diante do Senhor e vai dizer: Senhor, em teu nome eu fiz maravilha, eu curei os enfermos, eu expulsei demônios, eu fiz grande milagre. Não é assim? E Jesus vai olhar para ele, vai dizer abertamente, sem dar voltinha, vai olhar para ele e vai dizer assim: olha, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, apartai vós de mim, maldito, vós que praticai a iniquidade. Então, irmãos, nós temos um compromisso, uma responsabilidade de pregar o evangelho da cruz. Amém? Ensinar o povo como se chega ao céu, porque é fácil ensinar o povo como se chega na igreja. É fácil incentivar o povo, dizer assim: vamos na igreja hoje, porque lá vai ter um lenço ungido. As pessoas vêm por causa do lenço ungido. Vamos na igreja hoje, porque hoje nós vamos fazer um come lá e vai ser uma festa. As pessoas vêm por causa daquele movimento, daquela festa. Mas esquecemos de ensinar. Isso pode ser argumento para a gente trazer o povo, mas não podemos perder a oportunidade de ensinar, irmãos, o caminho do céu. Amém? O caminho do reino de Deus. Às vezes a pessoa fala assim: poxa vida, eu fui na igreja, eu não vou mais. Entendeu? Porque o fulano e tal, o cicrano, Bertano, fez isso comigo, fez aquilo comigo, eu não gostei. Irmãos, nós precisamos olhar para a cruz, para Jesus. Amém? Olhar para Ele, somente para Ele. Amém? Somente para Ele. Porque se nós fizermos uma coisa do reino de Deus, se a gente fazer a diferença do reino de Deus, nós vamos ser perseguidos. Temos um preço a pagar. Quando nós somos de Deus, quando nós somos um vaso escolhido na mão de Deus, quando somos um instrumento na mão de Deus,
quanto mais somos usados, maior é o preço que temos que pagar. É óbvio. E se a gente não faz nada também, a gente paga um preço por não fazer nada diante de Deus. Ou a gente paga diante dos homens, ou a gente paga diante de Deus. Entendeu? E nós precisamos levantar nossa cabeça, porque é tempo de fazer missões, irmãos. É tempo de anunciar o Evangelho. É momento de não perder nenhuma da nossa oportunidade que nós temos com os nossos colegas, com os nossos amigos. Sempre ter uma palavra para ele, para que naquele dia a gente não seja cobrada diante de Deus, cobrado diante do Senhor, nosso Deus. O nosso dever é ir, é correr e aproximar de Deus. Deus jamais correu de nenhum pecador. Deus jamais deixou de gostar de nenhum de nós. Por mais que nós sejamos falhos e cometemos coisas absurdas que desagradou a Deus, Deus até pode entristecer com a gente, ficar muito triste conosco, por atos, às vezes, por coisas que nós cometemos que não tem agradado a Deus, por coisas que às vezes tem entristecido o Espírito Santo do Senhor na nossa vida. Mas Deus nunca correu do pecador. Deus não afastou e jamais afastará do pecador. Quando nós olhamos, por exemplo, para o jardim do Éden, quando o homem tem a comunhão com Deus, vivia constantemente, Deus estava visitando ele. Se tem uma coisa que Deus gosta, é visitar o seu povo. Amém? Se tem alguma coisa que Deus quer e deseja, é que você abra o teu coração para que Ele visite você, não somente no culto domingo, mas todos os dias da tua vida. Deus quer falar contigo, todos os dias. Deus quer ter comunhão contigo. Essa é a vontade de Deus dentro do primeiro homem. Mas a Bíblia diz que o homem pecou. Aí então a prova que Deus não corre do pecador. Às vezes a pessoa comete um pecado, sai da igreja e fala assim: Deus virou a cara para mim. Mentira. O que separa o homem de Deus é o pecado, não é Deus. Não é Deus que exclui o pecador, mas é o pecado que separa o homem de Deus. E lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, está escrito assim: que as nossas transgressões, o nosso pecado, faz uma parede entre nós e o nosso Deus. E aquela parede impede a gente de ter comunhão com Deus. E quando nós perdemos a comunhão com Deus, a tristeza, a angústia, o desespero toma conta do nosso coração. O que é que temos que fazer? Quando Adão pecou, Deus foi lá para Adão. Foi ou não foi? Deus foi. Ele entrou no jardim atrás de Adão e chamou pelo nome: Adão, onde tu está? Cadê você, Adão? Cadê você? Assim Deus faz conosco hoje. Quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós fazemos coisas que entristecemos a Ele, Deus faz com a gente: cadê você, Ari? Mas o Ari está envergonhado, porque o pecado que eu cometi separou eu da presença dele, eu corro. E a tendência de pessoa que quando comete o delito, ele correr da presença de Deus. A tendência de uma pessoa, quando estarmos fora do plano de Deus, ele é afastar da igreja, deixar de ir nos cultos. Entendeu? Porque aquela palavra que ele vai ouvir naquela noite, vai ser como se uma punhalada no seu coração. Porque ele não está de acordo com aquilo que é ministrado naquela noite, naquele culto, o louvor que será feito naquele culto. Então a tendência dele é afastar de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. Mas mesmo assim, irmãos, Deus o ama e Deus está correndo atrás. Onde está você, rapaz? Eu quero você. É essa mensagem, irmãos, que a igreja tem o compromisso de levar ao coração do pecador. Essa é a mensagem que a igreja deve ter. Uma palavra de ânimo.
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Está aí uma porta para aqueles que crerem. E está aí também uma desgraça para aquele que não crê. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. E quando nós falamos do batismo, que vai ser daqui a pouquinho, crer e ser batizado. Ser batizado é dizer: vou mudar de vida. Batismo quer dizer: vou sepultar. Hoje nós vamos sepultar. Hoje vai ser sepultado o velho Rudney. Ô Rudney, hoje você, a partir de agora, você não vai ser uma criatura, mas você vai ser um filho de Deus, porque você está cumprindo, obedecendo ao Evangelho, acreditou e creu, e aceitou o Senhor no seu coração, e agora vai ser batizado, e vai se tornar uma nova criatura na presença de Deus, como filho amado do Senhor, amém? Como filho amado de Deus. Esse é o compromisso de cada um de nós. Eu louvo a Deus pela vida aqui dos irmãos, do pastor Eliseu, que sempre tem um batismo. Aonde sempre tem um batismo, é porque está funcionando esse negócio do RID. Amém? E faça você, irmãos, faça você esse trabalho. Não precisa o pastor mandar você evangelizar uma pessoa, mas faça isso você, como discípulo de Jesus. Porque quem vai te recompensar não é o pastor. Quem vai recompensar pelo seu trabalho, pelo seu testemunho, é o próprio Deus, que está todos os dias olhando para você e vendo o seu trabalho, o seu esforço. Eu quero fazer, mas eu quero que o pastor Eliseu veja meu trabalho. Né? Assim, eu quero fazer, mas eu quero que o pastor da minha igreja veja que eu estou trabalhando. Irmãos, tem uma pessoa melhor do que o pastor Eliseu. Tem uma pessoa melhor do que o pastor Hermes. Tem uma pessoa melhor do que o pastor Ari, te vendo. O Senhor Jesus. Amém? Ele vai te exaltar, Ele vai te abençoar, Ele vai te levantar, Ele vai fazer de você um grande pregador, Ele vai mostrar para o mundo que você é a testemunha verdadeira dEle. Faça isso para a glória do Senhor nosso Deus. Seja a testemunha. Aproveite a oportunidade que você tem. Faça missões. Às vezes você não tem oportunidade para ir aqui na frente, mas irmão, o mundo está aí. E aquele que faz a obra do Senhor, Deus o recompensará. Jesus vai recompensar o seu trabalho, o seu esforço, o seu testemunho vai ser notório, e você vai ser honrado para a glória do Senhor nosso Deus. Onde está o seu amigo, sua amiga, seu companheiro? Você já falou para ele alguma coisa de Jesus? Já disse para ele o plano de salvação? Talvez você não saiba como falar, mas você pode chegar: pastor Eliseu, passa para mim, o que é que eu tenho que falar para o meu amigo? Eu tenho um amigo assim, pastor Eliseu, qual a palavra? Quais são as palavras que eu devo dirigir a essa pessoa? O pastor está aí para isso. E é assim que funciona o reino de Deus. O reino de Deus cresce dessa forma, quando a igreja testemunha, quando a igreja se torna um discípulo do Senhor Jesus. E quando a igreja se torna discípulo do Senhor Jesus, acontece aí batismo. Acontece aí pessoa decidindo a Cristo. Amém? Que Deus abençoe, coloque em pé, feche teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Que Deus faça de nós, irmãos, missionário. Vamos orar? Senhor meu Deus, nesta noite, Pai, nós queremos só uma coisa, Pai: que Tu acenda no nosso coração